Meus amigos, nosso propósito é o de informá-los de que nosso 22º livro, que publicamos, sob o título Como Construir um Mundo de Paz, Progresso e Felicidade para toda a Humanidade, e como subtítulo Como Realizar as Utopias Planetárias para a Construção de um Mundo de Paz, Progresso e Felicidade para toda a Humanidade, pode ser adquirido nos websites da editora CRV de Curitiba, do Paraná, e da Amazon. Esta é a capa do livro que publicamos. Então, esta é a capa do livro que publicamos. Este livro é o resultado de muitos anos, meus amigos, de nossas reflexões sobre as principais questões que afetam a humanidade, procurando oferecer nossa contribuição, visando a superação dos gigantescos problemas que afetam a humanidade há séculos, a serem assumidas pelas atuais e futuras gerações. Este livro foi publicado em português e inglês, que foi publicado em português e inglês, tem por objetivo apresentar como fazer para construir um mundo de paz, progresso e felicidade para toda a humanidade. A premissa estabelecida é de que este objetivo pode ser alcançado se as grandes utopias planetárias se realizarem, visando a construção de um mundo melhor. As utopias planetárias podem ser compreendidas como a ideia de uma sociedade ideal, imaginária, perfeita e por isso considerada por muitos inalcançáveis, por isso denominada de utopias. São 12 as utopias planetárias que precisam ser realizadas, visando a construção de um mundo de paz, progresso e felicidade para toda a humanidade, que são as seguintes. Primeira, a conquista da paz mundial para evitar novas guerras e, sobretudo, a eclosão da Terceira Guerra Mundial. E eu diria que a superação dessa utopia é absolutamente necessária no momento atual, em que nós temos vários focos de guerra em nosso planeta que podem levar à eclosão da Terceira Guerra Mundial. A segunda utopia que precisa ser realizada é a da conquista da democracia plena em todos os países do mundo, para evitar ditaduras e falsas democracias. A terceira utopia planetária que precisa ser realizada diz respeito à necessidade da prevalência dos valores da civilização sobre a barbárie no mundo. A barbárie é o que não falta no mundo. E a última das barbáries praticadas pela humanidade é o que nós estamos registrando na faixa de Gaza, por parte de Israel contra os palestinos da faixa de Gaza. A quarta utopia que precisa ser realizada diz respeito à conquista do socialismo democrático em todos os países do mundo, para substituir o capitalismo decadente. A quinta utopia a ser construída, a ser viabilizada, diz respeito à construção do estado de bem-estar social em todos os países do mundo, para eliminar as desigualdades econômicas e sociais neles existentes. A sexta utopia a ser realizada diz respeito ao uso racional dos recursos da natureza no mundo para evitar sua contínua devastação. A sétima utopia a ser realizada diz respeito ao fim do caos econômico e social nos planos nacional e global, com a adoção do planejamento econômico racional em cada país e mundialmente. A oitava utopia a ser realizada diz respeito à existência, diz respeito
a existência de cidades verdes e inteligentes em todos os países do mundo, para evitar a continuidade de cidades degradadas social e ambientalmente, como nós sabemos que a maior parte das cidades do mundo apresentam degradação social e ambiental. A nona utopia a ser realizada diz respeito à utilização da ciência e da tecnologia exclusivamente para o bem da humanidade, para evitar seu maléfico uso. A 10ª utopia a ser conquistada diz respeito à conquista da imortalidade dos seres humanos para se contrapor à inevitabilidade da morte. A 11ª utopia a ser realizada diz respeito à conquista da sobrevivência da humanidade diante das ameaças à sua extinção provocadas pelos seres humanos e pelas forças da natureza existentes no planeta Terra e aquelas vindas do espaço. A 12ª utopia diz respeito à conquista da felicidade dos seres humanos, individual e coletivamente, que ocorrerá se a humanidade for bem-sucedida na construção de um mundo melhor, que vem acontecer em todos os quadrantes da Terra. Então essas são as 12 utopias que nós vamos detalhá-las logo a seguir. O capítulo 1 do livro, agora nós vamos entrar no conteúdo do livro. O capítulo 1 do livro apresenta as 12 utopias planetárias que precisam ser realizadas em todos os quadrantes da Terra. São as 12 que eu citei há pouco, visando a construção de um mundo melhor, e que o seu oposto, as distopias planetárias, sejam eliminadas. Então é isso que nós pretendemos abordar em cada um dos capítulos. No capítulo 2, por exemplo, o capítulo 2, por exemplo, apresenta o que e como fazer para que a utopia da paz mundial se sobreponha às guerras, sobretudo para impedir a eclosão da Terceira Guerra Mundial. É importante observar, meus amigos, que a paz é definida como ausência da guerra. Ações para a conquista da paz mundial foi objeto do Concerto das Nações em 1815, da Liga das Nações em 1920 e da Organização das Nações Unidas em 1945, que foram em vão, porque as guerras continuam e as grandes potências não abriram mão de impor suas vontades no plano mundial. A ONU, que foi constituída após a Segunda Guerra Mundial, tem se mostrado tão inoperante quanto a Liga das Nações na mediação de conflitos internacionais que a precedeu entre as duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, para afastar definitivamente novos riscos de uma nova guerra mundial e se concretiza a paz perpétua em nosso planeta, seria preciso a reforma do sistema internacional. Nós vamos detalhar tudo isso, nós detalhamos tudo isso no texto do nosso livro. Então, seria preciso a reforma do sistema internacional atual, que é incapaz de garantir a paz mundial com a existência de um governo mundial. O capítulo 3 do livro apresenta o que e como fazer para que a utopia da democracia plena seja construída em todos os países do mundo, se sobrepondo às ditaduras e falsas democracias. No mundo, apenas 8% dos países exercem a democracia plena, enquanto 92% dos países vivem sob ditaduras e falsas democracias. A democracia representativa no mundo manifesta sinais claros de esgotamento, sobretudo ao desestimular a participação popular, reduzindo a atividade política a processos eleitorais que se repetem periodicamente, em que o povo elege seus representantes, os quais, com poucas exceções, após as eleições passam a defender interesses de grupos econômicos, em contraposição aos interesses daqueles que os elegeram. Uma verdadeira democracia representativa é aquela em que o eleito define os interesses da população
que o elegeu e presta conta sistematicamente do seu mandato, ao seu partido e ao eleitorado. Os partidos e o eleitorado deveriam ter poderes para caçar o mandato do eleito no caso de descumprimento do programa partidário. Numa verdadeira democracia, nós deveríamos praticar isso. Os partidos e o eleitorado deveriam ter poderes para caçar o mandato do eleito no caso de descumprimento do programa partidário e de suas promessas eleitorais, e por mau comportamento. Para eliminar as distorções da democracia representativa no mundo, torna-se indispensável a institucionalização da democracia participativa, com o uso do plebiscito e do referendo, considerado o modelo ideal do exercício do poder político, pautado no debate público entre governantes e cidadãos livres em condições iguais de participação. Nos 8% dos países que exercem democracia plena, tanto o plebiscito quanto o referendo são instrumentos utilizados pelos governantes na sua relação com o eleitorado, com os cidadãos dos seus países. O capítulo 4 do livro apresenta o que e como fazer para que a utopia da prevalência dos valores da civilização sobre a barbárie ocorra no mundo. A violência dá sinais evidentes de seu agravamento na era contemporânea e tende a assumir dimensões catastróficas no futuro. Na era contemporânea, eu creio que não há exemplo mais significativo para caracterizar a barbárie do que o que está acontecendo na faixa de Gaza, praticada pelo governo de Israel contra a população palestina. A população civil palestina, com mais de 40 mil, cerca de 44 mil palestinos foram mortos pela ação, pela violência desmedida praticada pelo governo de Israel. É a barbárie elevada ao mais alto grau. O termo barbárie tem dois significados distintos, mas ligados entre si: crueldade, de bárbaro, e falta de civilização. São duas coisas. A crueldade, de um lado, e a ausência da civilização da outra. Pode-se afirmar que vivemos em um mundo caracterizado pela barbárie. Muitos falam que nós já alcançamos o estágio de civilização. Não, nós ainda vivemos na barbárie. O termo barbárie, já lhes falei que tem dois significados: crueldade e falta de civilização. E nós podemos afirmar que vivemos em um mundo caracterizado pela barbárie, que está tornando um imperativo o advento da civilização. Um surgimento de um novo mundo. O novo mundo pode significar uma nova ordem mundial. É isso que nós temos que trabalhar. Edificada racionalmente pela humanidade, para superar a barbárie atual, traduzida na violência entre os homens, mas não apenas na violência entre os homens, na catástrofe ambiental e na conflagração global. As forças vivas defensoras da civilização precisam se aglutinar em todo o mundo para se contraporem às forças da barbárie. O futuro da humanidade depende do desfecho desse confronto. É preciso fazer com que a nova ordem mundial, que substitua o capitalismo decadente, baseada na cooperação entre as nações e os povos, se sobreponha à barbárie reinante. O capítulo 5 do livro apresenta o que e como fazer para que a utopia do socialismo democrático seja implantado em todos os países do mundo, em substituição ao capitalismo decadente. Os fatos da realidade mostram que não há solução para os problemas que afligem a humanidade nos marcos do capitalismo. Com a realização de reformas políticas, econômicas, e sociais e ambientais. Será o mesmo que enxugar gelo. Diante da perspectiva de fim do sistema capitalista mundial no século XXI,
devido à tendência de a taxa de lucro global e a taxa de crescimento da economia mundial alcançar o valor zero em meados do século XXI, a humanidade precisa construir uma nova sociedade, que deveria ser o socialismo democrático, tendo como objetivo criar um ambiente de liberdade, igualdade e fraternidade entre os seres humanos para a conquista de sua felicidade, resgatando, meus amigos, os ideais do iluminismo, que serviu de base para a Revolução Francesa, admitindo a possibilidade de derrocada no sistema capitalista mundial, em consequência da crise atual, em meados do século XXI. É importante considerar a possibilidade de que o socialismo democrático venha substituí-lo ainda no século XXI. Este socialismo teria que ser democrático, repito, haja vista que o fracasso do socialismo implantado na União Soviética e em outros países que se caracterizaram por serem ditaduras. Em nosso livro, nós detalhamos qual o conceito que nós defendemos de socialismo democrático, como ele pode ser construído, como alcançar esse objetivo. O capítulo 6 do livro apresenta o que e como fazer para tornar realidade a utopia do estado de bem-estar social em todos os países do mundo, para eliminar as desigualdades econômicas e sociais. Estado de bem-estar social consiste em um modo de organização econômica e política na qual o Estado atua enquanto organizador da economia e agente da promoção social. Isso é o que está acontecendo, por exemplo, na Escandinávia, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, na Finlândia e na Islândia, com características diferentes em cada um desses países, mas há um estado de bem-estar social, em que o Estado atua na organização econômica e política, na qual ele opera como organizador da economia e agente da promoção social. Ele age no intuito de assegurar os interesses dos capitalistas, detentores dos meios de produção, e garantir a proteção e serviços públicos ao povo. De um lado, admite que os capitalistas ganhem dinheiro nas suas operações, mas que o povo tenha proteção e serviços públicos de qualidade, que é o que acontece nesses países da Escandinávia. Com o estado de bem-estar social, busca-se promover a regulação estatal e a criação de programas que diminuem ou eliminem as injustiças sociais inerentes ao capitalismo. Com o estado de bem-estar social, o Estado interfere nos rumos da economia, regulando-a para gerar emprego e renda, impedir monopólios e construir infraestruturas, impedir o trabalho infantil e assegurar aos trabalhadores o seguro-desemprego e assistência ao serviço de saúde e previdência social. O estado de bem-estar social é visto como uma forma de combate às desigualdades econômicas e sociais, na medida em que promove o acesso dos serviços públicos a toda a população. É importante destacar que os países escandinavos são uma alternativa de superação das desigualdades econômicas e sociais no âmbito do capitalismo. Porque esses países são países capitalistas, mas é um capitalismo, digamos assim, não é um capitalismo selvagem que caracteriza os demais países do mundo. O capítulo 7 do livro apresenta o que e como fazer para tornar realidade a utopia do uso racional dos recursos da natureza no mundo, para evitar sua contínua devastação. A exaustão dos recursos naturais do planeta, que nós no livro nós mostramos que essa exaustão está acontecendo, e o aquecimento global, que também nós mostramos de forma cabal a sua ocorrência
com a consequência mudança climática global, ambos, tanto a exaustão dos recursos naturais como o aquecimento global, são responsáveis pela devastação da natureza, que por sua vez contribui para a ocorrência de pandemias, as quais podem ameaçar a sobrevivência da espécie humana. É por tudo isto que se torna um imperativo a implantação do modelo de desenvolvimento sustentável, do ponto de vista econômico, social e ambiental. Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz as necessidades da geração atual sem diminuir as possibilidades das gerações futuras de satisfazer as delas. Tudo isso nós detalhamos neste capítulo 7 do nosso livro. O capítulo 8 do livro apresenta o que e como fazer para tornar realidade a utopia do fim do caos econômico e social nos planos nacional e global, com a adoção do planejamento econômico racional em cada país e mundialmente. O fracasso da globalização neoliberal se configurou na eclosão da crise mundial de 2008. Que o modelo neoliberal foi adotado a partir de 1990. Em 2008, eclodiu a crise. Mundial nos Estados Unidos. O sistema financeiro internacional amargou prejuízos em uma escala que ninguém jamais previu. As economias de todos os países do mundo estão extremamente endividadas. Praticamente todos os países do mundo se estruturaram, sobretudo a partir de 1990, sobre uma montanha de dívidas. É dívida pública, são dívidas empresariais, dívidas domésticas das pessoas físicas. Essas dívidas, elas cresceram exponencialmente e elas tendem a explodir. A partir do momento em que houver a inadimplência em série, tanto de pessoas físicas quanto de empresas, e como, por exemplo, de países, então toda essa estrutura que foi montada, todo o sistema capitalista que aí está, vai desmoronar. E não vai demorar muito para que isso aconteça. Essa abordagem nós fizemos no capítulo 8. O sistema financeiro internacional já não funciona mais como antes. O modelo neoliberal que regeu o mundo nos últimos 40 anos morreu. E haverá depressão que terá duração de muitos anos, se não ocorrer uma saída para esse impasse. Diante do fracasso do neoliberalismo e de sua incapacidade de lidar com a crise global do capitalismo, o que nós sugerimos nesse capítulo foi a adoção do keynesianismo, que poderia ser a solução desde que ele fosse aplicado globalmente. Isto é, ele operaria no planejamento econômico, não apenas ao nível nacional, para obter estabilidade econômica e o emprego dos fatores em cada país, mas também ao nível mundial, para eliminar o caos econômico e global que predomina atualmente com o neoliberalismo. Com o keynesianismo global, haveria coordenação de políticas econômicas keynesianas em nível planetário, que só poderia ser realizada com a existência de um governo mundial. Inclusive, nesse texto desse capítulo, nós abordamos a questão da necessidade da existência de um governo mundial, de um parlamento mundial, de uma Corte Suprema Mundial. Ou seja, globalmente, nós temos que criar uma superestrutura política e jurídica em escala mundial para gerir esse sistema. E essa superestrutura não existe. Então não é possível, por exemplo, os países controlarem o sistema capitalista mundial
sem a existência de uma governança mundial. E é isso que eu defendo e detalhamos isso nesse capítulo 8. Com o keynesianismo global, ele operaria no planejamento econômico, como já disse, não apenas no nível nacional, para obter estabilidade econômica e pleno emprego, os fatores em cada país, mas também ao nível mundial, para eliminar o caos econômico global que predomina atualmente com o neoliberalismo. Com o keynesianismo global, haveria a coordenação de políticas econômicas keynesianas em nível planetário, que só poderia ser realizada com a existência do governo mundial. Esta seria a forma de obter estabilidade da economia mundial para eliminar o caos que caracteriza a globalização neoliberal dominante atualmente em todo o mundo. O capítulo 9 do livro apresenta o que fazer para tornar realidade a utopia da construção de cidades verdes e inteligentes em todos os países do mundo, para evitar a continuidade de cidades degradadas social e ambientalmente, como acontece na maior parte das cidades do mundo. Construir cidades verdes significa tornar as cidades sustentáveis, baseada no modelo de desenvolvimento sustentável. É nas cidades que as dimensões sociais, econômicas e ambientais do desenvolvimento sustentável convergem mais intensamente, fazendo com que se torne necessário que sejam pensadas, gerenciadas e planejadas de acordo com o modelo de desenvolvimento sustentável. Tudo isso nós detalhamos nesse capítulo do livro, que tem por objetivo atender necessidades atuais da população da Terra, sem comprometer seus recursos naturais, legando-os às gerações futuras. É uma necessidade imperiosa tornar também as cidades inteligentes, porque a cidade se tornou o principal habitat da humanidade. Pela primeira vez na história humana, mais da metade da população mundial vive nas cidades. Este número, hoje, por exemplo, vive nas cidades 3,9 bilhões de pessoas. Esse número aí deverá ser ultrapassado, alcançando 6,4 bilhões de habitantes do planeta em 2050. Grande parte dos problemas ambientais, meus amigos, tem origem nas cidades. Eu diria que 70% dos gases, da emissão de gases de efeito estufa, são produzidos pelas cidades. O que faz com que dificilmente se possa atingir sustentabilidade ao nível global sem torná-las inteligentes e sustentáveis. O capítulo 10 do livro apresenta o que e como fazer para tornar realidade a utopia da utilização da ciência e da tecnologia exclusivamente para o bem da humanidade, e não seu maléfico uso. A ciência e a tecnologia não estão apenas conformando as nossas vidas para melhor, é indiscutível isso, mas também, em muitas situações, fazendo-as mais perigosas. A ciência e a tecnologia passaram a ser utilizadas numa escala sem precedentes, tanto para o bem como para o mal. A ciência e a tecnologia contribuíram para a barbárie de 2 guerras mundiais, com a invenção de armamentos bélicos poderosos e destrutivos, especialmente a bomba atômica. A tese de que a ciência e a tecnologia seriam os fatores primordiais responsáveis pelo progresso humano foi colocada em xeque pelas explosões das bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial em Nagasaki e Hiroshima. Passou-se a haver uma discussão não apenas sobre o lado positivo proporcionado pela ciência e pela tecnologia. A ciência e a tecnologia passaram a ser encaradas também como antivida, e em determinadas situações, como fora de controle humano. Adicione-se o fato de que a ciência perdeu seu valor como resultado da desilusão com os benefícios que, associados à tecnologia, trouxe à humanidade. Todo esse desenvolvimento científico e tecnológico que nós, como humanidade, alcançamos até a era contemporânea, culminou
na era atual com uma crise ecológica mundial, que pode resultar em uma mudança climática global catastrófica que pode ameaçar a sobrevivência da humanidade. E o que é grave nisso tudo é que, por exemplo, está havendo a reunião da COP29 em Baku, no Azerbaijão, para tratar da questão do financiamento ao combate à mudança climática. Há uma necessidade imperiosa da ordem de 1,3 trilhão de dólares para enfrentar o problema da mudança climática. Mas, sobretudo os governos, os países capitalistas centrais, se recusam a liberar esse recurso. Estão oferecendo 250 bilhões, que é bastante insuficiente para atender necessidades. Então, as causas do efeito estufa vão continuar operando sem que nenhuma medida mitigadora dos efeitos dos agentes causadores da mudança climática sejam enfrentados. Então, como já disse, todo esse desenvolvimento científico e tecnológico culminou na era atual com a crise ecológica mundial, que pode resultar em uma mudança climática global catastrófica que pode ameaçar a sobrevivência da humanidade. A expectativa que se tem é que, se ultrapassar 2 graus centígrados do aumento da temperatura global, por exemplo, a temperatura média do planeta, até recentemente era de 15 graus. Se alcançar 17 graus, a média da temperatura do planeta, então pode significar até um ponto de não retorno. Que mesmo que se faça algo depois de alcançar esse nível, nada poderá reverter a situação. Então estamos, portanto, meus amigos, diante de algo que pode ameaçar a própria sobrevivência da humanidade, na medida em que o clima do planeta seja profundamente afetado. Isso vai impactar sobre a produção agrícola, isso vai aumentar a fome, vai aumentar os problemas de saúde da população, vai aumentar os eventos climáticos extremos, não só nas cidades, mas também na zona rural. Então a humanidade vai ficar ameaçada em sua sobrevivência diante de fatos como esse. Nós tratamos dessa questão do uso da ciência e tecnologia e da necessidade de que ela seja utilizada para o bem e não para o mal. Esta situação precisa ser revertida pelos governos em todo o mundo, com o abandono de tudo que seja produzido, ou que foi produzido científica e tecnologicamente, em prejuízo do ser humano. Por exemplo, uma coisa que deveria acontecer é simplesmente a extinção da indústria de armamentos. Não tem sentido. Se nós queremos construir um mundo de paz, não tem sentido mais existir indústria da guerra. E a adoção de políticas de desenvolvimento científico e tecnológico que sejam positivas para os seres humanos. O capítulo 11 do livro apresenta o que e como fazer para tornar realidade a utopia da conquista da imortalidade dos seres humanos, para se contrapor à inevitabilidade da morte. Existe há muito tempo a obsessão humana de vencer a morte. Os alquimistas, há séculos, tentaram encontrar o elixir da vida eterna. Não tiveram sucesso. Mas a humanidade, ao longo da história, se não tem conseguido conquistar a imortalidade, tem conseguido aumentar a longevidade, ou seja, o tempo de vida das pessoas. Então, no passado, repito, o homem procurava superar a morte através das religiões. O envelhecimento é um processo biológico que pode perfeitamente vir a ser controlado, de acordo com
vários cientistas. Da mesma forma que a ciência já conseguiu combater muitas doenças, que antes eram tidas como incuráveis. Na era contemporânea, passou-se a acreditar que seria possível vencer a morte com o uso da ciência e da tecnologia. E nós detalhamos isso nesse capítulo 11, sobre o que está sendo feito no campo científico e tecnológico, no sentido de, no primeiro momento, aumentar a longevidade, o tempo de vida das pessoas. E, no processo, conquistar a imortalidade, que é o que esse grupo de cientistas situado na Universidade da Singularidade nos Estados Unidos estão fazendo. O ano de 2045 marcará o início de uma era em que a medicina poderá oferecer à humanidade a possibilidade de viver por um tempo jamais visto na história. Estão admitindo a possibilidade de que crianças que venham a nascer em 2050, contando com esses recursos todos que a ciência e a tecnologia poderá oferecer, essa criança poderá viver 1000 anos. Quer dizer, o ano de 2045 marcará o início de uma era em que a medicina poderá oferecer à humanidade a possibilidade de viver por um tempo jamais visto na história. Órgãos, observem bem para isso, órgãos que não estejam funcionando poderão ser trocados por outros. Não só por órgãos biologicamente transplantados, por exemplo, de um outro ser humano, mas até por órgãos artificiais, melhores, criados especialmente para nós, seres humanos. Partes do coração, do pulmão e até cérebro poderão ser substituídos. Minúsculos circuitos de computador serão implantados no corpo para controlar reações químicas que ocorrem no interior das células. Estaremos a poucos passos da imortalidade, de acordo com a visão desses cientistas da Universidade da Singularidade nos Estados Unidos. Essa é a previsão de um grupo de cientistas conhecidos por ocupar a vanguarda de pesquisas que permeiam temas como a ciência da computação, a biologia, a biotecnologia e a inteligência artificial. O capítulo 12 do livro apresenta o que e como fazer para tornar realidade a utopia da conquista da sobrevivência da humanidade diante das ameaças à sua extinção, provocadas pelos próprios seres humanos e pelas forças da natureza existentes no planeta Terra e aquelas vindas do espaço exterior. Neste capítulo, nós abordamos as ameaças à extinção da humanidade provocadas pelos seres humanos, que diz respeito à mudança climática global, às pandemias e a eclosão da Terceira Guerra Mundial. Tudo isso está detalhado nesse capítulo 12. Outra ameaça da extinção da humanidade é provocada pelas forças da natureza existentes no planeta Terra, que dizem respeito ao esfriamento no núcleo do planeta e a erupção catastrófica de vulcões. Para cada uma dessas ameaças, nós apontamos o que deveria ser feito para que a humanidade não seja extinta. Outra ameaça à extinção da humanidade é provocada pelas forças da natureza vinda do espaço exterior, que dizem respeito à colisão sobre o planeta Terra, por exemplo, de asteroides, cometas ou pedaços de cometas, a emissão de raios cósmicos, particularmente o raio gama, os raios gama, o afastamento progressivo da Lua em relação à Terra, a colisão sobre o planeta Terra de planetas do Sistema Solar, que pode haver uma desestabilização do sistema Solar, que é composto por vários planetas, e essa desestabilização ocorrendo poderá significar, digamos assim, choques entre planetas, colisão entre planetas,
e também de planetas órfãos ou errantes que vagam no espaço sideral, que poderá entrar no âmbito do sistema solar e se chocar, por exemplo, com a Terra. A morte do Sol. O Sol, por exemplo, está na metade da sua vida. Então, se a humanidade quer sobreviver à morte do Sol, terá que encontrar soluções científicas e tecnológicas que permitam a ele, a ela, a humanidade, seres humanos se deslocarem para outros sistemas estelares ou outras galáxias. Isso tudo nós tratamos nesse capítulo do livro, apontando o que e como fazer para enfrentar esse problema. Não só a morte do Sol, como, por exemplo, a colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea, onde se localiza o planeta Terra, está em curso. Isso está sendo objeto de observação pelos astrônomos, e já se sabe que Andrômeda, que é uma galáxia, vai se chocar com a Via Láctea, onde se localiza o planeta Terra. Então, essa colisão entre as galáxias poderá provocar impactos sobre o sistema solar e sobre a própria Terra, e com isso mudar totalmente as condições de existência da vida em nosso planeta. Tudo isso nós tratamos e colocamos o que fazer diante desses problemas. E também nós tratamos da questão do fim do universo, que é um debate que a comunidade científica ligada à astronomia e à cosmologia faz no sentido de avaliar em que circunstâncias deverá ocorrer o fim do universo. Mas como existe a possibilidade de existência de universos paralelos, nós colocamos como alternativa de sobrevivência da humanidade a fuga dos seres humanos do universo em que vivemos para universos paralelos. Então, todas essas questões são tratadas nesse capítulo 12. O capítulo 13 do livro apresenta o que e como fazer para tornar realidade a utopia da conquista da felicidade dos seres humanos, individual e coletivamente, que ocorrerá se a humanidade for bem-sucedida na construção de um mundo melhor que venha acontecer em todos os quadrantes da Terra. Essa é a condição para que a conquista da felicidade se realize na plenitude, tanto individual e coletivamente. É que todas essas utopias que nós descrevemos, as 12 utopias, elas se realizem em todos os quadrantes da Terra. É importante destacar que a busca pela felicidade é o motor central de nossas vidas. Todos buscam a felicidade. A felicidade individual se conquista através da educação de si mesmo. As pessoas precisam ser educadas nos seus devidos termos. E a educação é o meio através do qual as pessoas se capacitariam para fazer as melhores escolhas na vida. É isso que a educação deveria proporcionar. Condições para que as pessoas se capacitem para fazer as melhores escolhas na vida. A finalidade da educação deve ser de fazer com que o indivíduo adquira competências, não só profissionais, mas competências em todos os âmbitos. Por exemplo, competências, na constituição de uma família, competências no sentido de construir um ambiente saudável na comunidade em que ele vive, na cidade onde ele vive, no país onde ele vive. É preciso criar essas competências que desenvolvam o centro crítico, se aposte do patrimônio científico, cultural, historicamente construído pela humanidade, mas, acima de tudo, deve ser instrumento para promover a felicidade de si mesmo e a felicidade coletiva da sociedade onde ele vive. Pode-se afirmar que a felicidade coletiva de toda a população mundial ocorrerá se a humanidade for bem-sucedida na construção de um mundo melhor,
que vem a acontecer em todos os quadrantes da Terra. E eu diria que o objeto do nosso livro, o principal objetivo do nosso livro é mostrar de que forma nós, seres humanos, podemos conquistar a felicidade, que é o motor central de nossas vidas. E conquistar a felicidade não é ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro. Conquistar a felicidade é realizar sonhos de toda ordem. O capítulo 14 do livro sintetiza as conclusões sobre como construir um mundo de paz, progresso e felicidade para toda a humanidade, ao tornar em realidade as utopias planetárias, visando a construção de um mundo melhor, proposta dos capítulos anteriores. Nós apresentamos em anexo nesse livro 24 textos de artigos que publicamos, que enriquecem tudo que está apresentado nos 14 capítulos desse livro. Em cada um dos capítulos desse livro há indicação dos websites do canal Fernando Alcoforado do YouTube, através dos quais o leitor poderá assistir vídeos correspondentes a cada capítulo. Este livro busca, portanto, meus amigos, apresentar nossa visão sobre como tornar realidade as utopias, as 12 utopias planetárias, e promover o progresso científico, político, econômico e social da humanidade, com o propósito de construir um mundo melhor e conquistar a felicidade humana, individual e coletivamente. O título do nosso livro é Como Construir um Mundo de Paz, Progresso e Felicidade para toda a Humanidade. Isso está contemplado em todos os capítulos do nosso livro. Meus amigos, boa leitura do livro para todos. E espero que, após a leitura desse livro, se conscientize da necessidade de lutar pela construção de um mundo de paz, progresso e felicidade para toda a humanidade. Um forte abraço para todos.